Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a querida palestrante, Miltz Bona, integrante da equipe fundadora do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, São Paulo, com o tema Valorizando a Vida para Chegar Feliz em 2023. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Almas queridas, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações. Alegria imensa em estar junto a todos vocês. Que Deus nos abençoe. E nada melhor para abrir o caminho do nosso diálogo, a nossa querida Jailda, que nos brindará com uma canção. Olá, meus irmãos, amigos queridos da Rádio e TV Fraternal. É com muita satisfação e alegria que nos encontramos aqui em mais essa oportunidade. Então, vamos iniciar com música, né? Como disse a Miltz, aí a música é luz para nossas almas. E eu escolhi uma música que tem uma versão em português que se chama Além do Arco-Íris. E o original em inglês que se chama Over the Rainbow. Então, vamos cantar. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sob o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a região tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Somewhere over the rainbow, way up high, there is a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. In the dreams that you dare to dream really do come true.
Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. You'll find me somewhere over the rainbow. Blue birds fly. Birds fly over the rainbow. Why? Then, oh, why can I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can I? Can I? Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. And the dreams that you dare to dream really do come true. Obrigada. Nós que agradecemos. E quem agradece sou eu. Agora a palavra é sua. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura socorrer-se, para que o amor tanja as cordas do sentimento, a fim de que, em cada lar, o amor perdure, a união edifique a família e a alegria de viver proporcione a cada criatura forças renovadas para vencer os testemunhos da jornada. O momento é realmente bastante difícil. As criaturas estão sem esperança. A dor campeia, a família parece que está num barquinho sossobrando nas asperezas dos desafios. Mas Jesus se faz presente. Jesus, o governador planetário, o Espírito luminoso, escolhido por Deus, nosso Pai Criador, para cuidar do planeta Terra, do planeta azul. E ele nos disse: nenhuma ovelhinha do meu rebanho se perderá. Ele é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, e aquelas que tresmalhadas forem do rebanho,
pelos equívocos da jornada terrena, ele vai buscar. Não importa onde, mas a sua ternura é imensa, porque sempre ele tem no coração um sentimento que há mais festa no seu coração por uma ovelhinha perdida que voltou para o aprisco do que todo o rebanho. De modo que cada um de nós está sob a supervisão amorosa deste mestre amado. E em cada lar existe um agrupamento onde o amor ali permanece, somente que todos os componentes da família precisam ter um objetivo delineado para que o amor faça a diferença naquele recinto, ora acanhado, outras vezes iluminado, dependendo sempre das vibrações que cada criatura emite. E neste cadinho purificador da família estão afins e não afins do passado. Muitos acabam chegando como uma parentela, porque ainda não se afinou no agrupamento familiar. Pediram para renascer ali, mas com uma responsabilidade muito grande de unir o que foi desunido em outras ocasiões. E às vezes servem até de pedra de tropeço no grupo familiar. E percebe-se que não consegue ainda se ajustar, porque está tentando ser parentela e não integrante da família. Agora é muito importante que o papai e a mamãe procuram exemplificar. E nesse exemplo, aconchegar do coração aquelas criaturinhas que se apresentam rebeldes, mas que laços do passado permitiram uma convivência que não foi muito bem acertada. E no projeto reencarnatório do grupo familiar, todos estão conjugados numa proposta de vencer a si mesmo. Agora, como vencer a si mesmo se ainda guarda os resquícios da revolta do passado? Aí entra o critério de uma educação com Deus. E esta educação com Deus está dentro da valorização da vida, valorizando a máquina maravilhosa do corpo físico, sabendo até os pais
que muitos trazem como componente para que o grupo colabore o ressarcimento dos débitos do passado. E quando todos se unem para uma ajuda mútua, a gratidão começa a servir de ligação com Deus. E é esta gratidão que começa desde a gestação, quando percebe-se que aquele coraçãozinho que foi programado no projeto reencarnatório, que chegou primeiro, ele veio para unir o casal, mas pode também trazer resquício de revolta do passado e servir de pedra de tropeço no relacionamento conjugal. Daí a importância do combinado na forma de educar aquela criatura. Papai e mamãe combinando sempre um apoiar o outro, não discutir na frente da criança e não dar razão para uma e para outra não. Então existe aí um comprometimento espiritual muito grande. É a educação com Deus que a nossa querida Meimei sempre nos alerta, vai permitir que a família ore unida para permanecer unida e não apenas reunida. Porque muitas vezes tem a aparência para os outros, mas não consegue o grupo familiar se integrar se não tiver o Evangelho do Mestre amado, mostrando caminhos, aparando arestas, porque cada criatura traz os recursos que foi construindo na sua jornada evolutiva. E as enfermidades congênitas, muitas delas já marcadas no corpo físico, porque estragou-se tanto em outra vida terrena a máquina maravilhosa, que o corpo espiritual ficou deficiente. E para se liberar, é necessário que todas aquelas impregnações que desequilibraram a vida possa sair para o corpo físico da atual reencarnação. É onde também entra em ação as mágoas, as tristezas, os dissabores e também os vícios acumulados no passado. Vícios estes que acabam muitas vezes sendo fortalecidos pelos próprios pais dentro da genética. E estas criaturinhas, desde pequenas, precisam ter o hábito da prece, da reunião em família, para
estudar um trechinho do Evangelho, um item apenas, e numa sequência, uma conversa singela, de acordo com a faixa etária da criança, para que ela possa incorporar valores éticos, morais e espirituais. E quando nós falamos em valorizar a vida, principalmente na atual situação em que nós atravessamos, onde há tantos dissabores, há tantos desencontros, há tanta falta de fé em Deus para se propor a mudanças, mais do que nunca, o sentimento de gratidão necessita ser trabalhado em cada dia. Agradecer o lar que temos para voltar, a família, a máquina maravilhosa do nosso corpo físico, a necessidade de cuidar bem dela. E como a gente cuida? Escolhendo o que pensa, o que fala, o que faz. Pensar no bem, viver em função do bem, para que o bem esteja em nossa vida. No que fala, o que nós falamos, nós atraímos. Entidades, bilhões de espíritos pululam na Terra. Se nós sairmos numa rua, numa avenida, numa praça, onde tem, como diz Emmanuel, milhões de encarnados numa região, nós temos 30, 50 vezes mais de espíritos que já deixaram o corpo. Agora, o que nós falamos, nós atraímos. E se nós estivermos no campo do desamor, da revolta, dos ciúmes, da inveja, da corrupção, nós teremos testemunhas invisíveis junto de nós, fortalecendo aqueles pensamentos. Não são os espíritos que fazem a pessoa roubar, fazer o mal, vingar. É a proposta da própria criatura que abre brechas na conduta e que faz a aproximação. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela relata uma oportunidade em que ela foi levada durante o sono do corpo físico para uma região do Rio de Janeiro, uma esquina movimentada, onde havia um bar lotado de fregueses que bebiam com as conversas de baixo padrão. Ela até se assustou de ver a quantidade
de espíritos que se encostavam naqueles que estavam bebendo, fumando, usando droga, muitos deles, e que sugavam as energias que cada um tinha acumulado. E, ao mesmo tempo, ela observava as agressões dos veículos parado, aguardando o sinal para atravessar. Então, se tivesse duas pessoas no veículo, tinha uma chusma de entidades galhofeiras utilizando a sintonia que aquelas criaturinhas estabeleciam. E daí ela pôde sentir a importância de cada criatura valorizar o que pensa, o que fala e o que faz. Porque pensamento é vida. Ele emite raios que sintonizam ondas em redor de nós, ondas vibratórias, e nós formamos um domicílio particular que nos é próprio. É uma definição do nosso querido Emmanuel no livro Ação e Reação, ditado por André Luiz. A valorização da vida tem que ser diária. E quando já se começa a preparar a árvore de Natal, pensando nos reencontros festivos, né, para a entrada do Ano Novo, nós vamos perceber que é um momento, da mesma forma, aquele que gosta de dar a lembrancinha de Natal para o seu familiar, trabalhar em si os valores éticos, morais e espirituais que querem passar para os queridos do grupo familiar e para os amigos. Mas, para que realmente ele tenha valor, a criatura precisa sentir aquilo que ela pensa, o que ela fala e o que ela faz. É uma proposta individual para que a pessoa possa resgatar o ano para que aconteçam os reacertos e o próximo ano de 2023 possa ser um ano de pacificação interior. Agora, como que nós vamos ter pacificação se nós permanecermos neste estado de comentários negativos, de agressividade, de fakes, né, que cada um inventa uma outra mais dolorosa, mais agressiva? Não queremos dizer que vamos isolar do mundo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos participar, orando para que a espiritualidade maior, com imenso carinho que se propôs Jesus a formar equipes, Dr. Bezerra de Menezes, movimentando fraternidade de milhares de espíritos evoluidíssimos,
o amor de Jesus a Maria de Nazaré, esse amor que ele repartiu conosco também, nos dando a oportunidade de chamá-la como nossa mãezinha espiritual, nós temos que trabalhar este sentimento. Ao convidar Jesus para participar conosco de uma ceia, porque, infelizmente, pensa-se mais em comer e beber do que do Mestre. O aniversário de Jesus fica esquecido. E, no entanto, a mensagem é de fraternidade. Quando ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, adotado por João no capítulo 10, no versículo 10, ele nos convida a valorizar a vida agora, para preparar a vida do lado de lá, que pode ser bem pertinho do lado de cá, é só ao deixar o corpo da terra. Nós temos acompanhado a dor de famílias que choram a partida dos seus filhinhos, garotinhos, jovenzinhos e moças, quando está desabrochando para a vida, desistirem de viver pelo suicídio. Por quê? A esperança acabou. Não tiveram a educação com Deus, com respeito a todas as religiões, mas tendo por norma a prece diária na religião que possua e aquele respeito e gratidão à vida. E muitos destes jovenzinhos, muitas vezes desistem de viver devido a desafios do grupo, para mostrar coragem. E quantos acabam sofrendo desesperadamente quando percebem que a vida se extinguiu. A nossa querida Meimei, uma mensagem que ela nos trouxe, nos mostrou um jovem numa moto. Ele cortava o ar numa velocidade, como se ele quisesse vencer tudo. E pereceu pela imprudência. E a equipe, com muito amor, supervisionado também por ela, foi em socorro daquela criatura. Mas ele se via de pé na rodovia e o corpo estatelado lá no chão. Se aquela criatura tivesse tido uma orientação, a imprudência não o levaria a um acidente fatal, porque ele não veio para perecer, porque tem aqueles que têm uma programação e que chegam até mesmo, já pela capacidade de conhecimento, até saber mais ou menos a época da passagem, mas há aqueles que imprudentemente acabam antecipando. Então, eu convido vocês que
observem os faróis que marcam a sinalização nas cidades. Em cada farol tem sempre um espírito que, diante de todo o desequilíbrio que a imprudência ocasionou, ele suplica uma oportunidade de tentar ajudar a obedecer a sinalização. Então, às vezes, eu até brinco, encontro o Adalberto, o Antônio, o Juca, e é algo para se pensar. E justamente eu costumo lembrar assim, porque é uma forma da criatura se posicionar na valorização da vida. E aquelas criaturinhas também que têm uma reminiscência de outras épocas em que também cometeram o suicídio. Então, é como se eles tivessem uma repercussão mental de uma época em que eles vivenciaram. É o que aconteceu também com Camilo Castelo Branco, que pode ser analisado a situação dele no livro Memórias de um Suicida, escrito pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Então, como valorizar a vida é fazendo um retrospecto da nossa vida. Porque, mesmo tendo conhecimento, o teste é difícil. E se nós planejarmos um mundo de paz interior, nós venceremos esse mês difícil que parece ser do nosso calendário um dos testes dolorosos que o Brasil está passando. Porque a criatura que ama, que se propõe a grande mudança, ela percebe que jamais estará sozinha. E que Jesus, que nos disse que nenhuma ovelhinha do rebanho dele se perderia, ele tem um olhar para todas. E mesmo aqueles desafiadores que querem usar muitas vezes a agressividade, a violência, ficam alerta, porque é tão difícil enfrentar aquele momento decisório quando se percebe que se afastou do corpo físico. Desta forma, a gente até lembra uma coisa, numa oportunidade em que eu passava por um cateterismo e que houve um acidente desse corpo aqui, eu conversando com o médico, de repente minha voz cortou e eu via o catéter seguir até o coração. E o médico ainda me disse, mas está tudo bem, por que nós temos que ir para a carótida? Eu disse a ele, não, a médica pediu.
E aí ele falou, então vamos. E eu acompanhava, estava anestesiada, mas né, não sentia a dor. Mas chegou um momento que eu estava conversando com o médico e, de repente, minha voz, a palavra cortou. Aí eu entrei num túnel escuro. Aquele túnel escuro longo, lá adiante havia 2 portas douradas em formato de ogivas. E eu escutava o médico anestesista, o enfermeiro, uma correria dentro do centro cirúrgico. E o médico dizia, não podia acontecer isso, não podia. E eu não enxergava nada, estava no túnel escuro. Eu falei, meu Deus, será que eu morri? Mas me deu medo. Eu falei, eu não quero morrer. Jesus, eu dizia assim, não pode, Jesus, acontecer isso comigo. Hoje, amanhã é dia 3 de fevereiro de 1999. Vai ser aniversário da minha filha, da Xiomara. Jesus, eu não quero dar um enterro, um velório de presente. Aí eu desandei a chorar. Chorava de soluçar. E eu escutava, né? O médico disse, vai doer, mas não tem outro jeito. Acredito que eles tenham dado um choque, né? Da região do cardíaco. E eu chorava, eu falava, Jesus, eu não me conformo. Eu chamei todos os amigos espirituais. E, de repente, eu escuto a voz do meu irmão Manuel, que havia falecido 1 ano antes. E eu chorava, eu falei, não é possível a voz do Maneco, né? Ele disse para mim, minha irmã, não seja patife. Falou assim, eu falei, pronto, eu morri porque ele está falando comigo, né? Então, nessa hora, eu concluí realmente que eu tinha me afastado do corpo. E aí eu falei, meu Deus, eu cuidei tanto da minha saúde, mas eu chorava. Aí depois desta bronca do meu irmão, né, do espírito, eu percebi que eu fui voltando para o corpo. Consegui ver um médico que me recebeu, mas só que eu o via em 4 dimensões. Eu falei, nossa, e o médico me chamava, volta, né? E foi quando, aos poucos, mas eu estava todinha paralisada. Não conseguia falar, eu só consegui fazer assim, tetraplégica. E o médico disse, não, a senhora não vai ficar tetraplégica, nós vamos ajudá-lo. Começaram a fazer massagem. E aí eu percebi que eu tinha entrado na EQM, estado de quase morte, né? Hoje comprovado cientificamente, né? Pela medicina terrena. Foi quando demorei muito para sentir meu corpo. E quando eu consegui voltar, ele estava tão gelado. O enfermeiro do lado disse, a senhora morreu e voltou. A senhora ficou igual cera, de tão amarela que a senhora virou de fundo. Eu falei, meu Deus, foi uma experiência. E aí, mais do que nunca,
Foi justamente no ano que nós iniciamos esta campanha de valorização da vida, onde nós trouxemos Divaldo na instituição da IMEI, reunimos todos os centros espíritas, ele fez a palestra e lançou-se a campanha, um convite à vida, sem arma, sem violência, sem aborto, sem alcoólicos, sem tabaco e sem drogas. E desta forma, a gente começou a trabalhar, não só na instituição, mas nas escolas, e na minha cidade também, de Santa Adélia, onde anualmente a prefeitura faz para a gente, instituição IASE, Instituição de Assistência Social Ezequiel, pudesse levar a valorização da vida. E esta valorização da vida necessita do empenho de todos nós, principalmente da família. A família que se propõe a sentir Jesus, ela passa a ser um ponto de apoio no quarteirão, naquela vila, naquele bairro, porque a partir do momento que o grupo familiar ora unido, busca o evangelho em qualquer religião para meditar na mudança comportamental, para que o futuro seja mais feliz do que o presente da atualidade, a proteção espiritual é outra. E o que acontece? Quando se ora, convida Jesus para visitar o lar, quando pede a presença amorosa de Maria de Nazaré, ela emite o olhar dela, transforma-se em luz. É como se alguém tivesse num monte muito alto. Ele consegue abraçar tudo, né? E a luz se faz presente. E a asepsia vibratória no ambiente doméstico. Porque quem mexe nos alumínios, na vassoura, nas panelas, jogando, gritando, xingando, aquele momento forma como se fosse nuvenzinhas escuras que impregnam todo o recinto, os palavrões e aqueles que ajudaram a falar os palavrões, que utilizaram os pensamentos negativos para ocasionar distúrbio no grupo familiar, estes espíritos são socorridos também pelo olhar magnânimo de Maria de Nazaré. E, além disso, eles realizam a ionização e ozonização com efeito bactericida. São recursos que a espiritualidade maior utiliza. E tudo isso originado pela prece sincera. 15 minutos a família unida na leitura de um trechinho do Evangelho no lar faz a grande diferença.
E se nós quisermos um ano de 2023 pacífico, nós temos que tomar sérias providências, mudança comportamental de todos nós. Não é apenas dos políticos, porque a responsabilidade de cada um é muito grande. O que cada um pensa, os objetivos que traçaram pelos interesses próprios, marcam as companhias espirituais que cada um está arregimentando para si mesmo. E daí, nós, no nosso lar, o que é que nós queremos para 2023? Começa na saúde do corpo, na saúde emocional, na saúde psíquica, que vai permitir, juntamente com a emocional, a sintonia com o plano espiritual, que poderá ser superior, é a grande busca, ou inferior. E nós iremos formar o campo vibratório que nos é próprio. A escolha é nossa. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente, buscando o caminho da nossa vida meimei, a titia bondosa, que nos leva ao céu, o céu de bondade, que começa na felicidade dos ensinamentos cristãos, né? Que a gente possa lembrar da mensagem que ele escreveu pelo Chico. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, caminha pela frente, erguendo a fé como luz celeste. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os sofredores, aqueles que perderam a fé em Deus e continuam vivendo, porque o maior sofrimento é sentir a privação da fé e prosseguir vivendo. Então é tão importante elevar o nosso olhar e suplicar coragem, luta, serve, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não esqueça, porém, de que amanhã será um outro dia. 2023 será um ano de grandes realizações, onde a fé mostrará caminhos, a esperança
de ser o Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho, capaz de irradiar a paz para o mundo inteiro, depende do que estivermos realizando no recinto sagrado da família e trabalhando o amai-vos uns aos outros como Jesus nos ama, perdoando até os inimigos, mas procurando realizar aquilo de bem que esperamos que os outros realizem, nós conseguiremos trabalhar a valorização da vida para chegar em 2023 com o coração feliz. Mas lembrando o jovem Jair Presente, que desencarnou num acidente automobilístico em Campinas. A felicidade é feita da felicidade que se reparte. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Miltes, por todos esses esclarecimentos tão significativos para a renovação da nossa conduta, né? E que Deus permita que você continue sempre atuante e espalhando esses ensinamentos que trazem tanto fortalecimento para as nossas almas. A música, né, que escolhi para finalizar, ela trata de renovação. É uma proposta de renovação feita por Vinícius de Moraes e Antônio Maria. Fala de mudança. Ai, quem me dera, é um sonho. Ai, quem me dera que fosse tudo assim, desse jeito, né? E há um verso em que ele coloca assim: se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas. Loas são canções populares, religiosas, aquelas ladainhas, né, que o pessoal costuma fazer. Aí depois, e pelas ruas se abraçassem nuas. Aí eu pensei, nuas, quer dizer, despidas de tudo que possa, assim, atrapalhar a proximidade, despidas de preconceito, né, de vaidade, de tudo. Então, é uma música que traz, assim, uma proposta bonita. Diz assim: ai, quem me dera terminasse a espera, retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto, que do mundo pranto se estancasse enfim. Ai, que me dera percorrer estrelas, ter nascido anjo e ver brotar a flor. Ai, que me dera uma manhã feliz. Ai, que me dera uma estação de amor. Se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas e duas a duas fossem ser casais. Ai, quem me dera o som de madrigais, ver todo mundo para sempre assim, e a liberdade nunca ser demais,
e não haver mais solidão ruim. Ai, quem me dera ouvir um nunca mais dizer que a vida vai ser sempre assim. E fim da espera ouvir na primavera alguém chamar por mim. Ai, que me dera. Muito obrigada. Obrigada a todos. A nossa gratidão. A gratidão é nossa, do nosso coração, pela oportunidade que nos é assim oferecida de aprender e crescer em direção a Deus. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.